dar uma revisão da última aula. Já até comecei a gravar aqui, tá? Comecei a gravação, que é a questão da gente dar uma reforçada, principalmente nessas características. Eu vou ver se eu... apesar que a próxima aula eu começo com as isotermas, que é uma característica de resfriamento mais rápido, tá? Então, aqui a gente está considerando o aço no resfriamento muito lento, por isso que é chamado de diagrama de fase metaestável, e a gente vai tentar fazer alguns exercícios para dar uma fixada nisso aí, para a gente entender um pouquinho mais de isoterma também, ok? É uma fase complicada, um pouco complicada do diagrama ferro-carbono e os isotermos, né? Tanto que vocês sentiram muita dificuldade na prova, porque realmente é uma matéria mais difícil mesmo, ok? A primeira característica que eu quero lembrar é o seguinte: fiquem atentos o que é aço e o que é ferro fundido. Eu acredito que isso esteja muito claro para você, senão é muito legal ficar, porque isso aqui é uma base, né? Uma base muito forte que vocês já têm que ter, que é diferenciar o aço e o ferro fundido, tá? E aí a solubilidade do carbono no ferro é que diferencia um do outro. O aço é até 2%, aqui nesse caso aqui está marcando 2,10% de carbono no ferro. Ou seja, né, 2,10% de carbono até 2,10 é aço, dali para frente a gente tem um material chamado de ferro fundido. Ok? Então, esse é o primeiro ponto de atenção aí, que eu acho muito importante, a gente gravar, né? A gente tem uma noção em relação a isso. Aqui está o diagrama ferro-carbono. Outra coisa importante que eu quero que vocês já comecem a diferenciar, que é essas linhas aqui, ó, A1, A3 e ACM. Então, a gente vai estudar inicialmente o aço primeiro, tá? Com maior propriedade. Então, a gente esquece um pouquinho do ferro fundido. Então, 2% para cá é o que a gente vai estudar, que é o aço. Tá? E tem a linha A1. Essa linha A1, ela está ali aproximadamente, né? 727 graus Celsius. Vou fazer um desenho dela aqui, ó. 727 graus Celsius. Está aqui a linha A1, ok? Enquanto que a linha, eu vou marcar de amarelo, a linha A3, aqui, ó, ela sobe, ó. A linha A3, ela sobe até o ponto, aquele ponto, vou perguntar, vamos ver se vocês vão conseguir responder para mim. Que ponto que é esse aqui, ó? Que ponto que é esse aqui, ó? O tetoide. Isso, garoto. Excelente. É o ponto eutetoide. É o ponto em que o aço, quando ele se resfria, que é o aço SAE 1080, tá vendo que um se chama de 0,76, outro chama de 0,83? Então, esse número varia muito de acordo com o autor, com o gráfico que você vai pegar. Então, a gente vamos considerar como 0,80. Aço 1080 e morreu a nota. Ok? Ou seja, é um aço que eu tenho ferrita e cementita em camadas lamelares, chamado de perlita. Aqui eu tenho 100% de perlita, ó. Perlita pura. Perlita pura, ó. Só perlita. No 1080 eu tenho só perlita. Então, a linha 3, ela começa praticamente lá no ponto 0% de carbono e vai até o 0,8. Está vendo a minha linha 3? E tem a minha linha ACM, que eu vou colocar aqui, marca texto de cor verde. Vai ficar um verde e amarelo aí, né? Ó. Pronto. Ela parte do ponto 100% de perlita e vai até os 2% de carbono. Ok? Acima da linha ACM e AC3, eu tenho uma fase única do aço, que é chamado de Q. Como é que chama essa fase toda aqui? É uma fase sólida, chamada de que mesmo? Estão lembrados? Alguém quer dar um... Austenita, né? Isso. Toda essa fase aqui que vai da linha ACM, né? Aqui que o Luciano tá fera na perlita.
Ué, já tá fera aqui, ó. Isso tudo que eu estou pintando de roxo, que qualquer ponto que você pegar aqui é a austenita pura. Gente, por que essa fase é importante? Porque é uma fase que determina o tratamento térmico do material. Então, se eu pego aqui exatamente o aço 1080, para mim fazer um tratamento térmico, não vou falar todos, mas muitos dos tratamentos térmicos eu tenho que fazer o quê? Mudança de fase. Então, eu mudo de fase de perlita para austenita. Então, eu tenho que aquecer o material a que temperatura? Se for um aço 1080? 1.600 a 2.000. Não. A linha 1 determinou aqui, ó. Aqui, ó. 300? Não. Isso aí é Fahrenheit. Cuidado, tá? Esse 727, né? Fahrenheit. É 727. Então, essa linha 1 aqui é 727. Então, a hora que eu passo acima de 727, 730, né, 800 graus, eu entendi, David. Você acertou, viu? Só que estava em Fahrenheit ali. Porque eu vi só o 1.300. Você raciocinou certinho. Só que essa linha aí era 727 graus. Então, o que acontece? Para fazer um tratamento térmico, tem que sair da perlita e passar para ser totalmente austenita. E aí, o que acontece? Se eu resfriar na água, eu tenho uma taxa de resfriamento muito alta, eu vou ter, por exemplo, um tratamento chamado têmpera, a gente vai estudar isso a fundo, não tão a fundo, né, mas a gente vai estudar, vai ter uma boa base do tratamento chamado de têmpera, tá? A gente vai ter uma boa base a respeito disso. Agora, se eu resfrio lentamente, eu já tenho outro tipo de tratamento, eu posso ter uma normalização, eu posso ter um recozimento. E o que muda isso, professor? É que se você pega o 1080 e resfria na têmpera, ele vai ficar com dureza elevada. Mas se você resfria ele lentamente, através do recozimento, aí a dureza já não vai ser tão elevada, mas ele vai ter outras propriedades, como melhor ductilidade e melhor tenacidade. Então, é muito importante a gente começar a entender tratamento térmico, porque dependendo do processo de fabricação dele, você vai precisar de uma velocidade de resfriamento mais lento ou uma velocidade mais rápida. Alguém ia perguntar alguma coisa? Essa têmpera aí que você fala aí é no óleo, não é? A têmpera é na água ou no óleo? Isso, lá na empresa lá eles têm esse processo. A mola sai quentona, né, do forno, ela pega e enrola e pega e joga dentro de um tanque de óleo assim, ó. Aí pega e deixa lá, eu acho que é 20 minutos que fica lá banhando lá no óleo, aí ela sai pretinha, menina. A mola, ela, a gente vai ver, mas ela normalmente, o óleo está a temperatura mais elevada, não está, não? O óleo ele é quente, né? Ele não é ambiente, não. Ele é quente. Porque ele fica quente também, porque a hora que você joga a mola fervendo lá dentro, as quantidades de mola fervendo que fica lá dentro, ela própria mantém o óleo quente. Desculpa, eu não escutei nada. Tá barulhento demais para mim aqui. Se quiser poder falar um pouquinho mais alto, por favor. O óleo, ele fica quente lá, por causa da mola, né? Quando ela entra lá dentro muito quente, ela entra vermelhinha, né? Isso. Aí ela própria vai esquentando o óleo. Tá. Tem que observar direitinho que tem alguns tratamentos, tá? Que a temperatura do óleo varia. Então, por quê? Porque se você coloca, né, um determinado material numa temperatura... E aí, o que eu quero dizer para vocês, gente? Só para vocês terem uma noção aqui. Vamos pensar o seguinte, vou pegar esse exemplo da mola que é muito bom, tá? Vamos pensar o seguinte, tá aqui a minha linha divisora de perlita, chamado eutetoide. Gente, essa linha eutetoide está claro para vocês? Eu preciso que vocês olhem para esse ponto aí e falem, eutetoide, 100% de perlita. Eu preciso... Aqui, você está falando nessa linha preta que o senhor... Exatamente. Certo. 0,83 ali, que é 0,80. Vamos olhar sempre como 0,80, tá? É lógico, é aquilo que eu falei, varia de gráfico para gráfico. A gente já viu 0,76, 0,77, agora a gente já está vendo 0,83, mas pensem, né? Eutetoide, tem que cair nessa linha aí, tá bom?
Então, o professor parece que fica fazendo uma lavagem cerebral, mas é porque é importante, para vocês é importante. A metalurgia, ela domina, né? A metalurgia, ela domina esse gráfico, tá? Mais que o técnico e o mecânico. Por isso que o professor está batendo pesado com vocês aí. Ô, professor, então perlita, ponto eutetoide, e ele está abaixo de 727 graus. Para cima, ela transforma em austenita, a figura A13 e ACM. A linha A3 e ACM são divisores. Daqui a pouco eu falo um pouquinho delas. Mas o que acontece aqui, ó? Aqui em cima, no roxo, vou até escrever aqui, ó. Austenita. Aqui em cima, no roxo, eu tenho austenita, ó. Certo? Quando ele ultrapassa essa linha A1 aqui, ó. Onde está a minha linha A1 aqui, ó? Essa linha reta aqui, ó. Essa linha reta toda aqui, ó. Perfeito? A perlita, o resfriamento dela, ela ocorre onde, né? A perlita pura, o 0,80, 1080 aí. Ela acontece no A1, tá? Quando chega no A1 aqui, há uma transformação de austenita em quê? Perlita. O que é perlita? É isso aqui, ó, de roxo também, ó. Alfa, que é a minha ferrita, mais cementita. Perlita é alfa mais cementita, mas em que estado? Lembra que a gente viu chamado de lamelar em forma de sanduíche? Uma hora... É alternado. Alternado. Uma hora perlita, cementita. Perlita, cementita, alternado. Bonitinho assim, ó. Tá? Então, a perlita é esse microconstituinte de ferrita e cementita, só que de forma alternada. Ok? Tranquilo? Silêncio, né? Preocupante. Ô, professor, então, esse eutetoide, ele é 100% perlita? 100% de perlita. Nesse ponto 0,83, 0,80, 0,87, que tiver marcando aqui no ponto de encontro da linha 3 ACM, é 100% de perlita. Sim. E aí, do lado esquerdo eu tenho o quê? O hipo e do lado direito, hipereutetoide. Vamos falar dele um pouquinho, daqui a pouco eu volto. Vamos pular isso aqui. Aqui, ó, aqui falou que o ácido eutetoide tem 0,76. Então, vamos falar, pessoal, por enquanto a gente vai entender que é sempre 0,80. Só para a gente não ficar confundindo, né? Não ter que gravar esse número aí. Tá? Não se preocupe com esse número. Eu quero que mais vocês entendam que aqui, ó, a perlita aqui, ó. A perlita, né, que é camadas alternadas de ferrita e cementita. E olha como é que ela fica na macrografia, ó. Ok? Então, estou repassando isso para a gente, né, fechar isso aí com chave de ouro. A camada alternada dela verde aqui, ó, ferrita, cementita, ferrita, cementita. Isso aqui é perlita pura, tá? Lamelas de ferrita e cementita. Por isso que chama de fase lamelar, que nada mais é que um sanduíche, ó. Uma hora vem ferrita, outra vem cementita. E aí, no aço 1080, tem ferrita, tem perlita pura aqui, ó. Ok? Tranquila a perlita até aqui? O aço 1080. Oi? Ok. Davis. Tranquilo, professor. Perguntar alguns aí. Agora, aqui, ó. Onde está o meu ponto eutetoide? Vou marcar aqui para vocês. Na cor preta de novo, para não confundir. Porque eu fiz preta aquela hora, eu vou fazer de novo aqui, ó. Aqui está o meu ponto, ó. Perto da letra D aí, ó. Perto da letra C. Aqui está o meu ponto eutetoide, ó. Né? Então, lá em cima, vai descendo, vai descendo, vai descendo, chega aqui embaixo no ponto eutetoide. Ou seja, aqui é o meu aço 100% de perlita. Essa linha vermelha está à esquerda do ponto. O que acontece com ela? Ela tem perlita? Aqui, ó. Concentra nessa linha aqui, ó. Ela tem perlita? Tem. Tem. Só que é 100% de perlita? Não. Não. É ferrita. Tem ferrita também. E onde que a ferrita começa a formar? Gente, aqui em cima é austenita, ó.
Aqui em cima é austenita, quer ver? Vou colorir de roxo de novo. Marca texto, roxo. Aqui, ó. Aqui tudo é austenita, ó. É fase sólida. Aqui é sólido, tá, gente? É sólido, ó. Sólido, sólido, sólido. Quando... Uau, tá bravo aqui. Quando ultrapassa essa linha agora aqui, deu para ó... escutar, pessoal. Oi? Agora deu para escutar o trovão aí. Tá bravo, filho. Quando ultrapassa essa linha aqui, ó, tá vendo? Que linha que é essa aqui, professor? É a minha linha 3, ó. Lembra da linha 3, ó? Isso aqui é a linha 3. Quando ultrapassa a linha 3, o que começa a formar? Da linha 3 até a linha 1, aqui, ó. Início de A3 até a 1. Ok? A3 até a 1. O que começa a formar aqui? Começa a formar uma fase pura de ferrita. Ou seja, ele estava aqui em cima, no A aqui, ó, eu tenho só austenita. Quando ele ultrapassa a linha 3, começa a acontecer a transformação de ferrita até aqui embaixo. Ó. Isso aqui tudo vira o quê? Essa parte marrom, chamado de ferrita. Quando ele ultrapassa a linha marrom, o que não transformou em ferrita, que é essa parte branca aqui, que é a minha austenita, tudo vira perlita. Então, eu tenho uma mistura de ferrita pura, que transformou ali da linha 3 até a linha 1, e da linha 1 para baixo, o que não conseguiu, a austenita que não conseguiu transformar em ferrita, transformou em perlita, tá bom? Fala aqui, professor, então, olhando esses desenhos do lado aí, a perlita 100%, ela tá praticamente toda laranjada. No segundo... Não, laranjado na figura B e na C é ferrita, né? Não, é a última aqui embaixo, aqui, ó. Ah, lá embaixo, a D. Isso. Aqui embaixo, essa que você tá com a setinha preta. É Sim. 100% perlita? Não. Desse aço, não. Não é 100% perlita. Tá vendo que tem umas... Aqui, ó. Isso. Aqui, ó. Isso aqui é ferrita pura. Isso aqui é ferrita pura. Onde que essa ferrita formou? Na linha 3 até a linha 1, ó. Nesse ponto aqui, ó. Estou circulando, ó. Daqui até aqui formou ferrita. Tá vendo que aqui, ó, vou colocar o número 1 aqui, ó. Tinha austenita pura. No 2 começou a formar alguns veios de ferrita, que é o laranjado. No 3 a ferrita cresceu. O laranjado é ferrita pura. E a parte branca, que não conseguiu no 3 transformar em ferrita, virou perlita. Entendeu? É diferente. Por quê? Sim. Porque esse não é o aço perlítico, né? Aquele aço 1080. É um aço que está abaixo do 1080. Seria um 1045, por exemplo. Tá? 45%, né? Está abaixo do ponto 80. É, o teor muda, né? Oi? O teor muda. O teor muda. O 1080, ele é todo coloridinho. Vou voltar lá, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. O 1080 é todo coloridinho. O 1080 é todo coloridinho. Todo, 100% perlita. Mas ele está em cima do ponto eutetoide, ó. Ele está em cima. Só a perlita. Agora, qualquer ponto que tiver fora, aqui, ó, fiz outro desenho roxo mais claro aqui, ó. Ele vai ter o quê? Ferrita mais perlita. Onde que a ferrita se forma? Quando ele ultrapassa essa linha aqui, A3, tá vendo na linha 3 aqui, ó? Até chegar na linha 1, ó. Da linha 3 até a linha 1, desse aço aqui, ó, eu marquei o intervalo, ó. Porque daqui para cima é austenita. De A3 até A1 é formado a minha ferrita. Mas é transformado todo? Não, uma parte dele. O que não conseguiu transformar em ferrita, o restante vira perlita. Aqui, ó. Olha o exemplo aqui, ó. Aqui. É o que aconteceu. A parte central dele, na seta preta aí, eu tenho ferrita pura mais perlita. Mas o que é perlita? Perlita é a camada alternada de ferrita e
cementita. Pessoal, isso é muito complicado. Por isso que eu estou passando de novo. Mas espero que seja um pouquinho mais... Fácil, né, não, viu, professor? Mais fácil de digerir. Aqui, professor, então Opa, a perlita pura ela só vai existir no ponto eutetoide. Se antes dele ou depois já tem outra estrutura, né? Já tem outra estrutura. Okay. Já tem outra estrutura diferente de perlita pura. E antes, né? Eu vou ter sempre, antes à esquerda, né? A esquerda do ponto preto aí, eu vou ter sempre ferrita pura, que é essa parte laranjada, mais perlita. Isso eu estou falando de ferro-carbono, né? Agora, do lado direito, deixa eu ver se tem alguma coisa. Do lado direito, o que acontece? Praticamente a mesma coisa. Vamos desenhar aqui, ó. Só que aqui agora é a minha linha ACM. Aqui, ó, essa aqui é a minha linha ACM. Então, no ponto A, eu tenho o quê, gente? Vamos lá, no ponto A, o que eu tenho? Austenita pura. Austenita pura. Do A para o B, ele atravessa a minha linha ACM. Aqui, ó. Então, o A, esse aqui é o A. Do A para o B, o que acontece? Ele foi resfriando, passou a linha ACM e aí começou a formar um veio de quê agora? Como ele está do lado direito, agora não é o veio de ferrita, é um veio de cementita. Aqui, ó, Fe3C. Então, a diferença de antes e depois é que o antes começa a formar ferrita e o depois da linha eutetoide começa a formar a cementita. Perfeito? Tudo depende da separação aí, né, professor? De onde que está o eutetoide, ó. Isso. Eutetoide. Do lado direito, a formação é cementita, primeiro, e do lado esquerdo, a formação é ferrita. Do B para o C, o que aconteceu do B para o C? Só um aumento de cementita. Aqui, ó, ficou mais azul, né? Ficou mais azul aí. Perfeito? Aí no último já aumentou, foi os dois, né? Não. A diferença do C para o D, o que acontece? Até nessa linha aqui, ó, que linha é essa? A1, certo? Até a linha 1, aqui, ó, nos 727 graus aqui, ó, ele foi esfriando. Quando ele chegou aqui na linha 1, aqui, ó, o professor desenhou ela aqui, o que não conseguiu transformar em cementita, que é a parte branca, que é a austenita que não conseguiu transformar em cementita, ela vira toda o quê? Respondam para mim. Perlita. Oi? Perlita? Perlita. Aí, ó. Isso. Saiu. Aleluia, igreja. Não, é difícil mesmo, gente. Eu não. É para aplaudir de pé, Deus. Não é uma novidade, tá? Não é uma novidade. É uma matéria difícil. Eu tenho plena ciência, tanto que eu fico. Tem gente falando que estou precisando de aposentar, né? Tem sim, Maxwell. Tem sim. Tem sim. Então, pessoal, a gente não pode desistir, a gente não pode desistir. Vamos batalhar nessa perlita aí até. Isso. Tem sim, tem sim. Então, galera, é isso aqui, ó. A gente tem que entender que isso aqui é uma fase de formação de cementita nesse lado de cá e do lado esquerdo do eutetoide eu tenho uma formação de ferrita. O que não consegue transformar vira perlita. Lembrando, gostaria de lembrar, isso aqui é um resfriamento muito, mas muito lento. Por isso que é chamado de diagrama metaestável. Muito lento. O aço ele vai resfriando lentamente. Você ficou 3 dias ali esperando esse aço resfriar. Isso aí que eu ia falar lá na empresa, tem peça lá que a gente não pode mexer nela não, entendeu? Quando ela tá quente, né? Trinca toda. Sim, porque a gente vai ver por que isso, tá? Não vou falar. Se você for mexer no maçalote dela, é trinca. Sua colocação. Tem peça que você não pode resfriar rápido. Esse caso aqui não é esse caso aqui, não. Esse aqui é porque a gente está estudando o comportamento do aço no diagrama ferro-carbono. Mas a gente vai ver tratamentos térmicos de certos materiais que, se você
o simples fato de você soldar ele e deixar ele no ar, você danifica a peça. O simples fato de você soldar. Por quê? Você aquece acima de 727. Então, você mudou a estrutura dele e deixou resfriando no ar. Ele não suporta o ar é brusco para ele. Você trinca a peça. Então, tem peça que você tem que jogar no cal, tem peça que você tem que fazer um resfriamento muito controlado no forno, porque você pode danificar ela. A gente está estudando para chegar nisso aí, para chegar no entendimento disso, que é importante. Pode falar. Lá na empresa também nós temos esse processo também. Quando nós solda o aço 45, a gente tem que deixar ele numa caixa com cal e manta térmica. Ele fica de um dia para o outro. Só no outro dia que você pode pegar ele. Por exemplo, se você soldar meio-dia, você pode tirar ele de dentro dessa caixa meio-dia só de manhã. Senão ele estoura toda a solda. É engraçado demais, menino. Ele estoura todinha. Sim, é isso aí. Isso é muito bom. A gente vai ver que tem, principalmente os aços do lado direito, tá, Ivan? Principalmente os aços, não vou falar todos, mas principalmente os laços do lado direito do eutetoide. Esses são mais críticos ainda. Aliás, passou de 1060, já é considerado como crítico para solda, tá? São os aços de grande dureza, né? Isso, de elevada dureza. Os aços de elevada dureza são complexos, são melindrosos, né? Vamos dizer, tem que ter um carinho especial aí na hora de resfriar eles, porque senão você trinca tudo ou causa tensões internas, lá na frente vai quebrar, ok? Nós temos histórias aí, depois eu conto algumas, a gente tem histórias para perder de vista, vocês devem ter conhecimento também, às vezes de recal inteiro, porque não tomou cuidado numa forma de resfriamento de peças, tá, gente? Tem que recolher peças, tem que trazer de volta, fora os danos, as perdas que acontecem, por não observar que certos materiais, eles têm que ter tratamentos adequados, e um deles, às vezes, é um resfriamento mais lento igual o Ivan colocou aí. Ok? Então, aqui algum exemplo, né, isso aqui é um exemplo de perlita e cementita, lembrando, né, por exemplo, desse aqui, ó, que a perlita é essa zebra e a parte escura que é a cementita pura. Ó, cementita pura. A parte escura aí é a cementita pura. Parece um rio, né? Dentro dessa foto aqui que eu estou mostrando para vocês. Aqui, ó, coloquei várias setas nela. É uma ampliação desta aqui, em que a parte zebrada é a perlita. Ok? Só mais um pouquinho aqui. Nesse caso aqui, essa foto aqui é muito interessante, gente. Muito interessante. Vamos pensar o seguinte. Todos esses três aqui, A, B, C, é do lado esquerdo do gráfico. Vou limpar tudo aqui, ó. Vou limpar tudo. Apaguei tudo. Onde está meu ponto eutetoide? Aqui, ó. Perfeito? Ponto eutetoide, professor. 0,8. Não é isso? 0,8. Ok? Todas essas três aqui, ó, tá desse lado aqui, ó. Tá desse lado. Só que eu quero que vocês entendam o seguinte, tem uma que está mais próxima do 0,8, tem uma que está intermediária e tem uma que está mais afastada possível do 0,8. Tá? Para vocês fazerem essa comparação. Aquela que está mais próxima do 0,8, vocês acham que ela tem mais perlita ou menos perlita? A que está mais próxima do 0,8. Tem mais. Tem mais, tem mais. Muito bom. Então, olha só. A mais escura, que é a C, tá vendo que a parte mais escura é a perlita. E a parte mais clara é a ferrita pura, que é o alfa, ferrita pura. Então, o C, aqui, ó, o C é 0,7, ele está muito mais próximo do ponto 0,8, ó, aqui no gráfico, ele está próximo aqui, ó. Está próximo aqui, ó. E o 0,1 mais afastado. Cadê a foto? Aqui. Ao 0,1, o que acontece? O que é essa parte branca aqui? É a ferrita, ó. Então, o 0,1, ele tem muita ferrita, e a parte escura, que é a perlita, você vê muito pouco, ó, muito pouquinho de perlita,
Pouquinho lá, tem quase nada de perlita. Ok? Enquanto que o 0,7 é o contrário, né? Ele tem quase nada de perlita, você não vê quase nada branco nele, mas tem muita perlita. Então, gente, olha que legal, né? A gente volta quando a gente estiver vendo têmpera, e aí a gente vai ver por que um aço 0,1... Espera aí, alguém escreveu alguma coisa aqui. A gente vai começar a ver... Beleza, Romulo, bom trabalho. A gente vai começar a enxergar o seguinte, por que eu pego... Opa, o microfone caiu aqui. Por que eu pego um aço 1010, 1020, eu coloco ele na ponto de austenita? O que é austenitizar? O que é austenitizar, gente? Colocar aqui, ó, nessa temperatura aqui, ó. Aquece ele a 930 graus. Pego um aço 1010, tá? O aço 1010 está longe, né? Ele está longe do 0,8 aqui, não está? Aqui, ó. Ele está longe do 0,8. Daqui a pouco a gente comenta até a questão da temperatura dele. Mas ele está longe do 0,8. Então, eu pego um 1010, austenitizo ele, ou seja, ele vira todo austenita, ou seja, isso chama aquecer acima da linha crítica, e jogo ele na água. E comparo as propriedades dele antes desse tratamento e depois. E aí, o que acontece? A dureza praticamente não modifica, ou seja, ele não fica com a dureza mais elevada, a tenacidade quase não modifica, a ductilidade quase não modifica quase nada. E aí o pessoal fala assim, esse aço não pega têmpera. Esse aço não pega têmpera. Né? Você tentar aumentar a dureza de um 1010, têmpera serve para aumentar a dureza, já vou adiantando, né? Uma das características de têmpera é aumentar a dureza da peça. Você precisa de resistência ao desgaste, você vai pegar a peça e fazer têmpera. Opa, ela está melhor para ter uma resistência ao desgaste. Ok? Fechou? Já, só para a gente contextualizar aqui. Agora, o 1010 você não aumenta a dureza desse jeito. Tem outro jeito de aumentar? Tem. A gente vai ver o tratamento termoquímico. Mas a têmpera para o 1010 é perda de dinheiro, vamos dizer assim. Tempo, dinheiro... tem como, professor? Oi? 1020? 1020 você aumenta a dureza dele também. Mas não é com têmpera. Têmpera também é complicado. A têmpera, o ideal dela é a partir de 1030. Ok? Então tá 1030, 1040, 1045, todos aí já aumenta, né? Isso, aí você já tem um aumento de dureza. Aí já é interessante, já fica interessante aí o processo. Mas tem jeito de aumentar a dureza do 1010? Tem, superficialmente, no processo de cementação. A gente vai ver isso. Tá, gente? Então, porque eu estou mostrando para vocês que a gente precisa aprender, é difícil, mas a gente vai ter lá na frente uma satisfação muito grande, é que essa chatura, né, vamos dizer assim, de ferrita, perlita, cementita, lá na frente vocês vão ver um procedimento operacional. Você vê uma pessoa fazendo uma têmpera, uma martêmpera, uma normalização e outros tratamentos térmicos, falar, então esse aqui não pode para essa peça, esse aqui eu tenho que tomar cuidado, né? Esse tratamento não é adequado para esse tipo, para esse aqui é melhor utilizar uma cementação e por aí vai. É lá que a gente quer chegar, mas no início é um pouco de sofrimento, né? Muitas vezes faz parte aí do processo. Bacana? Então, eu não sei, né? Deixa eu ver aqui se... se eu queria mostrar mais alguma coisa para vocês. Não, eu acho que está legal aqui. Eu posso até limpar aqui. Posso limpar, aqui está a minha linha eutetoide, não é isso? À direita aqui, eu tenho os aços que vai ter cementita mais perlita, tá? Cementita mais a perlita é chamado de hiper. Lembra? Hiper que é acima, né? Hiper. E hipo, que é abaixo. O Davidson, por exemplo, ele é um hipermilionário. Ele está acima dos caras
Milionário. Aí sim, viu, Davis? Tá bom? Então, a mesma coisa. Hipereutetoide e hipoeutetoide. Então, se às vezes a gente vê um nome, né? A gente já não entendeu o eutetoide. Aí você vê hipereutetoide e fala, agora que eu não entendi mais nada. Eu acho que agora ficou um pouco mais fácil isso também. E lembrando, né? Que isso altera, isso vai mexer muito lá na frente para o trabalho que a gente for fazer. Agora, essa tabela aqui, ela é muito interessante, né? Essa tabela aqui é muito interessante porque se a gente pega aqui a ferrita, ok? Vamos pegar a ferrita aqui, ó, e comparar com a sementita. Limite de resistência à tração, né? A sementita tem baixa resistência à tração e a ferrita tem alta. E a perlita é a maior de todas, ó. Maior de todas. Então, é resistência mecânica mesmo, tá, gente? É como se eu pegasse ali uma corda, um cabinho de aço de ferrita, né? E tentasse arrebentar de um diâmetro aí que eu consigo, né? Eu tinha que fazer muita força para arrebentar, a perlita eu não ia conseguir arrebentar no mesmo diâmetro, e a sementita ia dar só aquele tum, já quebrei ali eu já arrebentei o cabo, ok? Então, a resistência à tração é a força mesmo, é a tensão que um material aguenta. Agora, o que é o alongamento, gente? O alongamento, ele normalmente mede a ductilidade. O alongamento é ductilidade. Eu tinha mostrado isso, mas eu estou reforçando aqui. Por quê? Qual o material que é mais dúctil desses três aí? A perlita? Nesse caso, quem tem maior número é a ferrita. A ferrita é mais dúctil, ela se alonga mais. Ok? Professor, qual a importância, por exemplo, na ductilidade internacional, principalmente na ductilidade de um material? Vamos voltar nessa foto aqui, ó. Tá? Vamos voltar nessa foto aqui, ó. E aí a gente volta nesse quadro. Cadê a foto? Nessa foto aqui. Eu tenho 3 aços. Qual tem maior quantidade de ferrita? O A, o B ou o C? O A. O A. Professor, o A eu tenho maior ferrita. Ele está todo branco. Beleza. Ele tem muito mais ductilidade que o C, mas muito mais. E aí a ductilidade ela é importante, por exemplo, para a fabricação de fios, né? Tá? Através do processo de telefilação. Quem é que vai ser mais fácil de telefilar? O que tem mais ferrita, o que se alonga mais. Então, tá uma aplicação prática, né, de um quadro que o professor está mostrando para vocês. Ó. A ductilidade, a mesma coisa acontece para chapas, para processo de... me ajudem aí que fugiu o nome, né? Quando eu vou fabricar chapas através de prensa, Galvanizar, não, né? Não, é conformar mesmo, fabricar a porta. Gente, o professor deu branco aqui, né? Perdão. Tá? Estampagem, saiu. Estampar, trefilar, tudo que você pensar aí de conformação mecânica, de estampar, trefilar, é melhor material, tem muita ductilidade. Então, todos apontam aqui para melhor dos 3 aqui, ó, o A. Ah, professor, pode ser feito com 0,3? Pode, claro que pode. Mas é muito mais fácil deformar ele para estampagem o 0,1 desses 3 aí, ó. E a gente vê isso aonde? Nessa tabelinha aqui, ó. Cadê a tabelinha, gente? No final da aula e não achei a tabela. Aqui, nessa tabela. Porque o alongamento da ferrita, aquele que tem mais ferrita tem mais ductilidade. Agora, eu preciso de uma peça com alta resistência ao desgaste. Aqui, ó, dureza. Quem tem maior dureza? Perlita. Sementita. Nesse caso é a sementita. Então, quanto maior o teor de carbono,
mais resistência ao desgaste uma determinada chapa tem. Bacana? Só para a gente começar a entender como é que o diagrama de ferro-carbono comunica com a gente em relação a isso que eu chamo de propriedades. Isso é muito legal. Tá? O aço 1080 ele tem uma excelente resistência mecânica. Um aço com baixo teor de carbono, ele é muito bom para fazer conformação. E um aço, que é o aço com muita ferrita, né? E um aço com a resistência ao desgaste, desde que não possa levar muita pancada também, né? Porque se aumenta a dureza, mas eu diminuo a ductilidade, é um aço com alto teor de cementita. Gente, isso aqui tá legal, esse quadro aqui. Eu gostaria muito que, se vocês estivessem com dúvida, me falassem. Porque isso aqui, ele amarra esse negócio que a gente está estudando com as propriedades do material. Eu trouxe esse quadro aqui com uma satisfação muito grande quando eu achei esse quadro aqui. Olha que legal. Né? A gente já viu um quadro aqui, beleza, para que serve isso aqui, né? É para isso, é porque a gente faz comparação quando que a gente usa um determinado aço de baixo teor de carbono para outro de alto teor de carbono. Por quê? Porque são propriedades no processo que vão puxar isso. Ok? Eu preciso de um aço com muita ductilidade, né? Eu vou conformar ele não pode trincar, tá? Eu preciso de um aço de baixo teor de carbono, que é a ferrita, com alongamento alto. Ah, não, eu preciso de um aço que tem uma resistência ao desgaste. Opa, é a dureza, brilho. Né? Quem que pode me fornecer isso? Inicialmente, essa tabela aí ajuda. Ah, professor, mas é sempre que eu vou olhar isso? Não, tem aços ligados, tem tratamentos térmicos, tem outras coisas que também alteram isso aí. Mas, por enquanto, né, vamos nos abster a esse estudo de diagrama de ferro-carbono. Bacana? Então, professor, quanto maior a quantidade de carbono, ele é mais resistente, mais duro, né, o aço? Sim, que aí começa a formação da cementita na composição dele, né? Muito bom. Sim. É isso? Aí, ó, essa altíssima dureza, né? 650 brillion. Só que o alongamento dele é zero, lá. Para alta cementita, né? Vamos dizer assim. O que é esse alongamento zero, né? Se ele tomar choque, ele quebra. Ele trinca, né, pessoal? Melhor, né? Melhor que quebrar. Ele pode vir a trincar. Ah, pessoal, mas aí depende, né? Então, assim, ele tende a trincar mais. Não quer dizer que um aço, né, 1090, né, ele sempre esteja ali, né, nessa linha de quebrar. E até os tratamentos térmicos ajudam nisso. Por quê? Eu abaixo um pouquinho a dureza e aumento a ductilidade num tratamento térmico de um aço de alto teor de carbono. Dá uma quebrada nisso, né? Por isso que o tratamento térmico ele entra, mas o raciocínio está certo, tá? Acho que é o Luciano? Sim. O raciocínio inicial está certo. Bacana? Agora, os aços doces, né? Ele tem baixa dureza. Você pega um aço 1010 lá e coloca como chapa de desgaste, você pode ficar decepcionado, dependendo da aplicação, né? Claro que existem aplicações diversas na indústria, né? E não quer dizer que não possa acontecer. Mas, normalmente, não é muito comum você pegar um aço 1010 para resistência de uma chapa de desgaste. Ele vai embora rapidinho. Ô, professor, isso aí a gente vê muito essas ferramentas, essas ferramentas que eles vendem, essas ferramentas baratinhas, esse joguinho de ferramenta, a gente vê muito. Isso aí você pega umas marretas que tá toda desbeiçada, a marreta tá toda amassada. É quase que descartável, né? Você dá uma e você pega uma ferramenta barata ali, uma chave de fenda que você vai. Como se diz, deve ser um aço bem baratinho também, né? Isso, exatamente, né? Não tem a qualidade. Porque o que acontece? Principalmente para aço ferramentas, né? As ferramentas, a gente vai ver um pouquinho depois nos aços ligados,
que além, né, da dureza vinda do carbono, você coloca outros elementos de liga, como, por exemplo, o próprio vanádio, tá? O próprio molibdênio, para aumentar ainda mais, melhorar a dureza e, ao mesmo tempo, a ductilidade do material também, né? Por que a tenacidade é importante? Igual o Luciano falou, olha, não adianta ter só dureza se você não tem um pouco de tenacidade. Você dá uma porrada através de uma ferramenta, ao mesmo tempo que ela não pode se desgastar, ela também precisa não trincar. Então, a tenacidade, ela ajuda nisso, ela aguenta um choque. O que você falou agora é mais fácil, você agora entrou na área. Mas é isso aí. É muito bom comentar das ferramentas, né, da própria mola, que são peças que começam a permear aí em cima disso que a gente tá estudando. Eu lembro, Luciano, você me fez lembrar um negócio legal. Assim, o cara comprou uma ferramenta um amigo comprou uma ferramenta muitos anos atrás, né? Ali no Rio Grande do Sul, né? Os caras ficavam na rua e depois foi lá reclamar, mas quase que ele apanhou. E o pessoal ficou rindo dele. Mas onde você quer comprar ferramenta, né? Você quer comprar ferramenta lá nos caras lá, num preço barato, quer que a ferramenta seja de alta qualidade? Eu não sei, de repente hoje mudou isso, né? Mas eu sou da linha que, nem julgando, tá, gente? De jeito nenhum, a pessoa não é um julgamento dele, né? Mas sim uma forma de pensar minha, que é muito melhor você chegar na Minas Ferramentas, chegar numa Confermeta, né? Especificar ali uma ferramenta, pagar um valor um pouco mais elevado, mas que você tem ali a sua qualidade garantida, tá? Igual eu falei, pode ser que as coisas mudam, né? Os tempos mudam, mas na época que ele comprou, deve ter mais de 10 anos atrás, comprar, esperar isso aí que o Luciano falou, né? Você dava um aperto no parafuso, a chave de fenda que enroscava toda, né? Quem enroscava não era o parafuso, era a chave de fenda, a chave Phillips e por aí vai. Igual o professor, o meu sogro, ele mexe com carpintaria, mexe com telhado colonial. Uhum. Ele tem algumas ferramentas aqui, igual ele tem um martelo que tem mais de 40 anos que ele tem um martelo que veio do pai dele, que ele só troca cabo. Ele só troca cabo martelo. Só você tem que ver que cabo. As ferramentas bacanas, cara. É isso aí. Vale a pena, né? Assim, um custo-benefício, né? Se ele compra 10 martelos ali, ele não tem um retorno desse único que ele Você compra um martelo e vai fazendo um chapéu, você vai bater nele, vai fazendo um chapéu. Daqui a pouco você não tem martelo, mas... Uai, eu comprei um martelo aqui no depósito, aqui perto de casa, aqui. O pedreiro trabalhando com ele conseguiu abrir ele no meio, ué. Ele passou a lixadeira no martelo, ué. Aí nós começamos a entender aí, tá vendo? É isso aí. Nós estamos numa época em que a questão, às vezes, do custo, né? Ela influencia muito na qualidade. O custo influencia muito na qualidade, né? Às vezes o cara... Ivan, às vezes o cara coloca o martelo lá à base de né, esses elementos de liga que o professor citou e não vende. Aí o cara fica chateado, né? Fala, pô, eu não vou colocar aqui um de alta qualidade porque não está saindo. Não está saindo, não me dá... E aí, às vezes, o cara vê lá, o cara indo lá na rua, lá, né? O pessoal que está comprando. Sai 300, sei lá, não, eu tenho que concorrer com esse cara aqui, eu vou colocar um martelo de 40 anos que não vai vender. Você vê que, às vezes, tem coisas que o próprio mercado dita, né? O próprio mercado dita. São essas discussões eu acho muito interessantes e faz hoje, como, por exemplo, com que a tara dos carros diminui, né? Por quê? Porque você tenta ali reduzir o peso do carro, por exemplo, não é muito a minha área, mas só para a gente entender, para que você aumente a potência, mas também, ao mesmo tempo, diminua o custo do valor do veículo. Pessoa, mas não é a mesma garantia? Bom,
Sim, mas aí você está... Tanto que lançaram, né? Quem que é fera aí pode falar melhor que eu. Lançaram os carros chamados de populares, com valores mais baixos, para atingir um certo público, não com a garantia daqueles que têm valores mais elevados e qualidades mais elevadas também. Tá? Então, essas coisas o mercado dita ao longo do tempo. É isso? E isso não é só para ferramenta, isso serve para tudo, celular, televisão, carro, qualquer material de consumo, a gente começa a verificar esse tipo de coisa, né? Tem patamares, tem platôs de elementos com alta qualidade, mas que o custo é mais elevado, e aí tem a população que às vezes também não consegue adquirir, e por aí vai. Então, são variáveis de economia, vamos dizer assim, ok? Agora, quando se fala, né, gente, de indústria, não tem esse... A gente não tem esse... Principalmente, né, quando se fala de indústria de responsabilidade, tá aí o Oziel, tá aí o Maxwell, o Luciano, todo mundo trabalha na área, tem certos equipamentos que não dá para falar, vou comprar o mais barato. Você vai ter perda de produção, você vai ter risco de acidente, risco de perda operacional e por aí vai. E aí tem que ser material com alta qualidade, e aí entra, né, todas essas propriedades, todos esses processos de tratamentos que tem que garantir que aquilo vai rodar, né, num custo-benefício e segurança, inclusive ambiental também, adequada. Perfeito? Perfeito. E para a compra de qualquer ferramenta ou equipamento, algum dispositivo para a indústria, tem que ser apresentado o fator de segurança. Fator de segurança. Fator de segurança. Então, a empresa só compra se for comprovado esse fator de segurança. Senão, não tem como. E às vezes, no caso seu, até é internacional, né, Léo? Correto. Ele ainda tem que atender a requisitos internacionais. E aí que é mais chato ainda, né? Você vai chegar e vai vender qualquer coisa no Japão, não vai. Não tem jeito. Não passa. Não passa, né? Não passa mesmo. Beleza, pessoal? Pessoal, não sei se alguém queria comentar mais alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Eu só quero ver um negócio rapidinho. Patologia física. Engraçado. Bom, eu deixo aqui nessa metalurgia tem um único exemplo. Vamos falar de pontuação aqui agora, né? Eu encerrei a aula, não sei se alguém tem alguma dúvida, queria perguntar alguma coisa. Você vai até parar de gravar aqui. Deixa eu ver aqui. Como você falou, verdade, a qualidade e a precisão são muito importantes. Na indústria é um olhar diferenciado aí de tudo isso. Deixa eu parar de gravar aqui. Só para a gente